Boa tarde! Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Gregor Brzezickiewicz, escrito por Martin Blanc, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Segat HC. Na França, lésbicas e solteiras podem ter direito a filho pago pelo Estado. A França está prestes a aprovar uma lei que estende às mulheres solteiras e aos casais de lésbicas o acesso a técnicas de reprodução assistida, como a fertilização in vitro e a inseminação artificial. Originalmente, o projeto de lei ainda previa que o pagador de impostos francês reembolsasse em até 100% as usuárias dessas técnicas. Mas no vai e vem entre a Assembleia e o Senado, o reembolso está limitado às necessidades médicas. Pode ser que o reembolso para todo tipo de demandante retorne quando a Assembleia concluir seus debates, uma vez que no sistema francês as duas casas devem aprovar o mesmo texto, mas em caso de discordância prevalece a Assembleia. A direita francesa diz que o debate está sendo menos acalorado do que devia, porque os manifestantes contra ela não quebram nada nas ruas. Afinal, desde 1789, os franceses decidiram que com um pouco de caos o Estado irá atender aos seus anseios. Um tipo de bovin bétail mais agressivo que o típico bovino gadoso que estamos acostumados em terras tupiniquins. Uma voz que se destaca é a de Sylviane Agatinski. Não há desconstrução de gênero que possa eliminar a diferença sexual, nem mesmo as mais vanguardistas teorias de desconstruir não o gênero, mas o próprio sexo, as quais chegaram perto de eliminar a diferença entre macho e fêmea na hora de produzir um bebê. Dá para perceber que se a lei entender que casais homossexuais são inférteis, haverá uma brecha para que Monsieur Bovin Gadozin acabe por financiar compulsoriamente e sob ameaça estatal técnicas de reprodução assistida para esses casais. A filósofa também trata de outras questões, como a de uma possível mercantilização do esperma e a questão da barriga de aluguel, mas tais questões não vêm ao caso nesse comentário. Agora sim, o ponto libertário dessa questão. Talvez um bom resumo disso seria aquele meme: eu quero que casais gays possam proteger sua maconha com armas. No libertarianismo, pouco importa se você é heterossexual, homossexual, bissexual, assexuado, pansexual, queer, qualquer coisa. Se você não viola o PNA, isto é, não agride outra pessoa, então seja feliz com isso. O que casais, ou mesmo trisais, haréns, qualquer coisa que seja, fazem entre quatro paredes, só cabe aos indivíduos envolvidos de forma consentida. Dito isso, por que é que o Estado tem que se meter nisso? O gado das ditas nações ocidentais se gaba de que, em seu cercado, é permitida a união homoafetiva, que o Estado aceita e reconhece tanto o matrimônio entre indivíduos de sexos opostos quanto do mesmo sexo, diferente de outras fazendas mais autoritárias que não o fazem. O problema é que, se por um lado esse pensamento favorece a liberdade individual, por outro, a enfraquece ao partir do princípio de que relações amorosas devem ser legitimadas pelo Estado. Infelizmente, essa legitimação acaba sendo feita por coerção, haja visto que a falta de alternativas ao monopólio da justiça do Estado faz com que possíveis conflitos com os envolvidos no divórcio apenas possam ser mediados com base no guardanapo chamado Constituição. Sendo assim, se não houver reconhecimento da união homoafetiva por parte do Estado, a solução de tais conflitos poderia ser bem mais complicada. Claro, isso não quer dizer que a injustiça estatal seja a única forma de resolução de conflitos, mas aparatos jurídicos privados como alternativa fazem sim falta. Além dessa questão, se tem o problema de que muitas vezes o gado sequer percebe que está legitimando a interferência da máfia estatal nas regulações íntimas das pessoas. A mídia e os políticos manipulam as mesmas, fazendo propagandas e divulgando aos quatro ventos que o país está progredindo, que agora as pessoas podem se amar, sem nenhum obstáculo. Veja só que bonito! O rei do gado agora aceita o amor entre as pessoas quando em verdade não teria nada que se meter nisso. Entretanto, às vezes o indivíduo está tão louco no estatismo que acaba presumindo que se o fazendeiro não reconhece a união homoafetiva, automaticamente é contra, quando o certo seria que esse gordo fazendeiro sequer pudesse opinar sobre a sexualidade das pessoas. Por acaso você gostaria que o Bulbasauro escolhesse a pessoa ideal para ser o seu cônjuge?
Todavia, os engravatados da terra do croissant e do queijo fromage, não satisfeitos em interferir nas relações pessoais dos indivíduos, ainda querem forçar o gado a bancar o custo de técnicas de reprodução assistida para homossexuais e mulheres solteiras. Afinal de contas, essas mulheres têm o direito de terem filhos, não é mesmo? Devemos mobilizar toda a sociedade de modo a garantir que todos tenham o direito a ter filhos, independente dos custos que isso implicará para outros indivíduos que serão forçados a arcar com isso. Aqui cabe um parêntese. O salário médio na França está na faixa de 2 a 3 mil euros por mês. Fazendo uma pesquisa rápida, sabe quanto custa um procedimento de reprodução assistida com a genética de um doador? A partir de 1.500, podendo chegar até 7.000 euros. Ou seja, não é bem um custo com que uma pessoa comum possa arcar. Aqui o senhor bovino gadoso, ou melhor, o Monsieur Bouvin Gadozé, poderia tomar um gole de seu champanhe, comer um cubo de queijo e argumentar: mas com essa medida do Estado seria possível arrecadar um pouco de dinheiro de cada cidadão francês e com isso poderíamos juntar um monte e distribuir para as pessoas beneficiadas. Pausa para o mugido. Parece razoável aqui invocar um outro francês, um que parecia não estar tão louco no estatismo, Frédéric Bastiat, que chamou atenção para o que se vê e o que não se vê. De forma resumida e já adaptando para essa situação, o que se vê é o Estado retirando um pouco mais de dinheiro das pessoas, montando uma pilha e logo em seguida distribuindo esse dinheiro entre lésbicas e mulheres solteiras que agora sim poderão realizar seu sonho de gerar descendentes através da tecnologia que está à nossa disposição. Entretanto, o que não se vê é o quanto esse dinheiro retirado impactou a vida de um cidadão comum, que não será beneficiado em nada. Ao aumentar impostos, o Estado aumenta artificialmente o custo de vida. De modo didático, suponha que o rei do gado francês determine um novo imposto de €1 único para toda a fazenda. Um produtor de uva verá seu poder de compra diminuir, pois mais dinheiro seu está sendo confiscado pelo governo. Para compensar essa perda, o viticultor aumenta o preço de venda do seu produto, no caso as uvas, em €1. O dono de uma empresa que produz vinhos, após a compra dessas uvas, se verá forçado a repassar esse €1 pago a mais ao preço de venda de seus produtos. Como o novo imposto incide sobre todos, considerando que a tal empresa seja composta apenas pelo dono, o preço do vinho a ser vendido será aumentado em €2. Ou seja, um do custo adicional do produtor de uvas, mais um do imposto que incidiu sobre o produtor de vinho. Com o vendedor que adquirir esses vinhos acontecerá a mesma coisa. Já foram aí acrescidos €3 ao custo do produto. Finalmente vem o consumidor final comprar seu amado vinho para se deliciar, pagando €3 mais caro do que antes. Além disso, esse mesmo consumidor terá de pagar o seu €1 de imposto, o que faz com que no final ele acabe pagando €4 a mais. Essa cadeia de produção foi feita de forma simplificada, mas imagine agora a escala real, onde existem diversos trabalhadores e intermediários envolvidos nos diferentes processos produtivos. Há de se considerar também que existe a possibilidade de ocorrência de falências no meio desse caminho, com produtores de uvas que não conseguem produzir de forma tão eficiente e que, graças à tributação da máfia, descobrem que sua atividade se tornou inviável por conta do elevado custo em relação ao de seus concorrentes. A França sempre teve um discurso de proteção ao pequeno agricultor, aqueles que alimentam a nação, mas a essência do sistema estatal de sustentar a si próprio acaba por sabotar esses mesmos produtores. Mas se as relações econômicas são tão complexas assim, no final todos somos consumidores finais em algum nível e, com isso, consequentemente, todos pagam a conta em prol do bem-estar social. Muge o Monsieur Bouvin. De fato, se todos numa cadeia de produção são, invariavelmente, consumidores finais em alguma outra cadeia, podemos supor que todos serão afetados pesadamente por essa taxação de alguma forma, não procede? Talvez num livre mercado sim, mas com o Estado não. Qualquer indivíduo que vá consumir o vinho poderá pagar aqueles €4 a mais, desde um office boy alheio a essa cadeia de produção até o próprio produtor de uvas. Mas o que acontece quando um funcionário público, um deputado, por exemplo, consome esse vinho? Ora, o salário desse funcionário é pago com dinheiro retirado de todos via impostos.
Desprezando-se o fato de que um deputado pode praticamente decidir seu próprio salário, o que acontece quando a máfia estatal aumenta seus gastos, ocorrem pelo menos uma dessas três opções. Aumenta-se o roubo para se sustentar, corta-se na própria carne ou ligam-se as impressoras ao estilo Cirão da Massa. É desnecessário dizer que quando a opção 2 chega a ser utilizada, ela dificilmente será voltada para o corte de salários e auxílios de funcionários públicos. Talvez no máximo uma diminuição de vagas em concursos públicos e corte de alguns carguinhos aqui e ali, mas jamais uma diminuição no número de parlamentares, de auxílios e, claro, de assessores, mordomos e outros encostados que ficam ao redor. Quando se faz a menor menção em diminuir o número de parlamentares, vem aquela choradeira. Mas como fica a representatividade do povo? Haverá menor probabilidade de se ouvir as opiniões divergentes no centro do poder. Vozes serão silenciadas. Parafraseando aqui os mugidos do rebanho. No final disso, vemos que todos serão prejudicados pela tal taxação, com exceção dos funcionários públicos que, por constituírem a base do funcionamento do curral, não deixarão de ser pagos, cabendo até mesmo a impressão de dinheiro para garantir o pagamento de tal dívida. Nesse caso, entra em cena o efeito Cantillon. Os primeiros a receberem um novo papel colorido circulante terão imediatamente maior poder de compra. Esses primeiros receptores, dotados de maior poder de compra, poderão consumir mais e, com isso, gerar a ilusão de que existe maior demanda por determinados produtos, o que leva a adaptar a produção para a nova demanda e, claro, ao aumento dos preços. Os vendedores de bens para os primeiros receptores, ao receber o dinheiro destes, acabam por adquirir maior poder de consumo do que teriam normalmente, podendo por conta própria consumir mais e gerar novamente a ilusão de que há maior demanda no mercado do que existe na realidade. Assim, o dinheiro vai sendo repassado dos primeiros receptores até os últimos na cadeia econômica. Pela lei da oferta e demanda, os preços vão sendo aumentados até que, quando o dinheiro novo, criado do nada, chegar às pessoas que estão nas etapas finais da economia, obviamente os indivíduos mais pobres, todo o mercado já foi corrigido pela inflação da base monetária, gerando os aumentos de preços estimulados pelas etapas iniciais, o que faz com que esses indivíduos mais pobres recebam a moeda com bem menos poder de compra. Tudo bem, a França não detém o poder sobre a impressora do euro, mas o que impede o rei do gado da Eifelândia de pedir generosos empréstimos ao Banco Central Europeu para pagar suas despesas? Alguém aqui lembra da Grécia? Ou da Itália? Muda-se quem detém a posse da impressora, mas o mecanismo da inflação e seus efeitos continuam exatamente os mesmos. Nesse caso, porém, ainda tem o agravante de que não só aqueles na terra do croissant serão prejudicados, mas sim todos aqueles que se encontrarem no interior desse socialistão que é a União Europeia. Exceto, é claro, aqueles que já foram mais espertos e juntaram os seus bitcoins. Em síntese, portanto, temos que o casamento homoafetivo é totalmente belo e moral. Casais homossexuais ou pessoas solteiras que queiram ter filho, belo e moral. Um curral que arranca dinheiro à força sob a ameaça de acabar com a vida de uma pessoa, tanto metaforicamente quanto literalmente, não é nada belo e é totalmente imoral e ilegítimo. Infelizmente, casais de lésbicas e mulheres solteiras terão que lidar com a realidade da biologia e se adequar a isso. Às futuras mamães, tanto lésbicas quanto solteiras, cabe considerar opções como adoção. Se, entretanto, houver o desejo de gerar uma prole que carregue ainda que apenas uma parte da carga genética de uma das mães, ou mesmo de ambas, vai saber o que a tecnologia pode criar em breve, que se opte pelas opções éticas e que são utilizadas normalmente por qualquer pessoa que embarca num grande projeto, educação financeira e poupança. Talvez não seja o caminho mais rápido para obter recursos e pagar pela reprodução assistida, mas será de grande ajuda para garantir uma boa preparação mental para as futuras mamães e também permite um maior planejamento para a nova rotina que está por vir. E claro, caso ainda se deseje realizar esse sonho quanto antes, pode-se recorrer a um empréstimo, a doação, ajuda de parentes, o que preferir. Só não pode pôr a arma na cabeça de alguém que não tem nada a ver com a história para conseguir o dinheiro à força, né? O Estado não é parente de ninguém. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar.
Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!